Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Liber, esse é o Kitnet HQ e hoje eu quero falar de um gibi que eu tava bem ansioso para ler. Laila Starr, de Ram V e Felipe Andrade. O Ram V é um roteirista que eu não conhecia e eu fui dessa vez procurar algumas entrevistas com ele para ver como é que pronunciava esse nome, porque eu não sabia se era Ram 5 V, né? E é o Ram V. Ele já fez outros trabalhos, só que esse é o primeiro que eu tô tendo contato, né? Ele já fez outros trabalhos lá para editora americana. Ele é um autor que nasceu em Mumbai, uma cidade indiana, que inclusive é onde se passa a história de Laila Starr, né? E o Felipe Andrade é um desenhista português de Lisboa. E a arte dele é. Cara, na verdade a arte dele foi a primeira coisa que me arrebatou, né? O Felipe também tem trabalhos, outros trabalhos para editoras americanas, parece que ele fez alguma coisa para Capitão Marvel e tal. Eu não conheço o trabalho dele também, esse foi meu primeiro contato com o trabalho dos dois, né? Tanto o Ram V quanto o Felipe Andrade. E o que me chamou a atenção de cara foi essa capa, assim, quando eu vi a primeira vez ainda edição americana, assim, em divulgação na internet. Eu achei muito legal o tipo do desenho, me fez lembrar animações da MTV, da Liquid Television, como era o nome da personagem? Me fugiu agora. Mas enfim, veja só, Laila Starr, publicado aqui pela Devir, coisinha linda, né? E já de cara a gente tem essa abertura aqui, né? Na cidade de Mumbai, mostrando uma mulher que tá no carro no meio do engarrafamento e tá todo mundo tenso, e ela tá tensa e tem que ir porque ela vai dar à luz a uma criança. Em outro lugar, tá rolando uma festa e que a gente vai conhecer uma moça, ainda vamos saber o nome dela. Ela tá sentada numa janela enquanto um cara tá passando uma conversinha nela para tentar conseguir alguma coisa a mais. Só que ela não tá nem aí, ela só olha pela janela, né? E finalmente a gente tem, sei lá, onde vivem os deuses, né? Aqui a gente vai encontrar a nossa protagonista, Kali, a deusa da morte, com seus vários braços e tal, que recebe um chamado para ir conversar com o Deus Supremo, Brahma. E lá ela descobre que está sendo demitida. Por quê? Vai nascer uma criança que vai descobrir o segredo da imortalidade. Kali fica toda contrariada com isso, mas ela não vai mais ter o cargo dela, né? A morte não vai ser mais necessária. E o que eles fazem com um deus que se aposenta, né? Eles mandam para a Terra em forma humana. Então o bebê nasce e Kali vai ser encaminhada para ocupar uma encarnação humana, que por acaso é a nossa moça que estava sentada na janela. Acontece que ela se joga da janela, né? Tenta um suicídio, chega no hospital, é declarada morta e alguns momentos depois o corpo dela é reanimado pela Kali, pela deusa da morte. E a partir daí, essas são as primeiras páginas desse gibi, né? Então, a partir daí, o que você vai ter? A Kali ocupando o corpo dessa moça, que se chama Laila Starr, daí nós vamos descobrir, e a interação entre ela e esse bebê que vai descobrir a imortalidade, que vai descobrir um jeito de deixar as pessoas vivendo para sempre. Amei demais esse quadrinho. A primeira coisa que me chama a atenção, como eu disse, é a arte do Felipe Andrade. Eu acho as cores. Deixa eu ver até quem fez as cores aqui, né? Vamos dar o crédito para as cores. As cores são importantes. Eu não sei se. Assistente de colorização Inês Amaro. Então imagino que talvez as cores tenha sido o próprio Felipe Andrade também que fez, né? Ou só a Inês, não sei. Mas as cores aqui, cara, o desenho dele é muito bom. Eu acho muito legal, é muito simplificado. Eu visitei o Instagram dele, assim, gostei muito das artes, né? A cor aqui eu acho que ajuda bastante. E o roteiro do Ram V também é muito legal, é muito engraçadinho. É engraçadinho num bom sentido. Eu acho que tem muitos roteiristas hoje que tentam fazer umas historinhas mais espertinhas, com boas sacadas, que me irritam. Eu sou um cara que se irrita fácil também, isso é problema meu. Mas o Ram V, ele caminha bem ali na fronteira, cara. Ele chega bem perto, assim, de chegar numa afetação que me incomodaria. Mas ele não passa o limite.
E ele tem umas sacadas que são muito legais. Então, por exemplo, essa página que eu tô abrindo aqui para vocês, que é o capítulo 3 da história, Virando Fumaça, é contada pela perspectiva de um cigarro. Vão ser umas 5 histórias, ou 6, talvez, aqui nesse livro, né? Que vão mostrar, então, a trajetória dessa deusa da morte, feita humana, acompanhando os passos desse bebê que vai se tornar um homem e vai descobrir a imortalidade, né? Gente, acho que vale a pena falar uma coisa aqui agora. Eu vou fazer algumas considerações, então provavelmente terão spoilers. Então, se você curtiu o que eu mostrei até aqui, quiser ver o livro, conferir o livro por si mesmo, si mesma, que eu recomendo, é um livro muito bacana, né? Pare por aqui o vídeo. Mas se você quiser escutar um pouquinho mais as minhas considerações, vamos junto, né? É que a real, cara, assim, eu tava muito ansioso com esse quadrinho, assim, eu não sei, eu acho que foi a arte, acho que foi a expectativa, sei lá de onde que elas brotam, né? Mas as expectativas brotam, e para você se decepcionar sempre é muito fácil, né? E no caso da Layla, quando eu peguei a sensação que eu tive, a prosa do Ram e a arte do Felipe, elas são muito, combina, orna muito, tem uma agilidade, cada capítulo vai se concluindo, vai se contando, vai se mostrando a que vem, né? E isso me agradou muito e me fez lembrar muito também os quadrinhos que eu curtia anos atrás. Ele tem uma vibe pra mim que me lembra a Vértigo. Hoje quem tem muito dessa vibe são os quadrinhos da Image, né? A gente vai ver lá o Saga, vai ver... Eu acho que esses quadrinhos aqui estão mais nessa vibe mais moderna, mas me lembra um bocadinho Image, principalmente porque a gente tá lidando aqui com a morte, que vocês vão lembrar lá, a morte dentro da mitologia do Sandman, do Neil Gaiman, que teve também bons momentos, boas histórias, né? E aqui é curioso porque a gente vai encontrar momentos em que ela faz amizade, por exemplo, com um corvo. E o corvo começa a conversar com ela, né? A sabedoria dos corvos, né? Daí aqui vai ter todo um contexto. E daí não tem como não ver um corvo falando e não pensar no Matthew, não pensar... Então tem uns elementos assim que fazem, porra, faz lembrar. Não só Sandman, outras coisas também, né? Mas ao mesmo tempo que tem esses elementos que fazem lembrar, tem uma série de coisas que diferem. Então, por exemplo, o corvo aparece, mas ele não vai ser necessariamente, né, um personagem recorrente. Ah, apareceu ali e tal, mas ele não vai se centrar como um personagem principal. Vão ter outros personagens. Objetos inanimados acabam ganhando vida aqui. Não com carinho e tal, mas, por exemplo, como eu falei lá, o cigarro que conta a história, né? Então você vai ter a narração do cigarro, a história toda é contada pela perspectiva de um cigarro que ganha vida a partir do momento que ele é aceso e ele morre a partir do momento que ele se apaga, né? Então, tipo, essa breve vida do cigarro, ele conta pra gente uma série de coisas, assim, do ambiente que a Layla tá e tal. Aliás, daí tem esse segundo personagem dessa nossa história, que é o Darius, né? Que era o bebê que nasceu e que vai descobrir a imortalidade e tal. E ela vai acompanhando ele em vários momentos da vida dele. Num primeiro momento, ela quer se livrar dele, porque ela acha que vai ser uma coisa horrível acabar com a morte, né? Mas depois, a gente vai vendo que vai se desenvolvendo durante a história uma relação entre os dois, né? Não, não é uma relação romântica, eles não vão ter um... Mas é muito bacana como a coisa vai se resolver. Não é uma relação romântica, que não é essa a proposta da história, né? Que, cara, os desenhos eu acho muito legais aqui. Não é a proposta da história fazer uma relação romântica, mas acho que a grande proposta da história é justamente conversar sobre essa questão da morte, né? Essa questão que a gente pensa, não pensa direito nos dias de hoje. Por um lado, tem uma banalidade, né? A gente vai ver vários filmes, várias situações de violência em que você mata as pessoas e foda-se, não tem problema, não tem consequência, né? A morte ali é um detalhezinho estético dentro do nosso videogame, né? Por outro lado, a gente vai encontrar referências à morte que já entram num ponto de vista mais filosófico, né? Porque afinal de contas é o que vai nos definir, né? A morte. Nos define no seguinte sentido, né? Isso é garantido para todos e todas nós. Em algum momento nós vamos abotoar o paletó, em algum momento nós vamos fechar o caixão. Em algum momento nós vamos deixar de respirar.
Existia um mundo antes de nós nascermos e existirá um mundo depois que partirmos. E a gente está aqui nesse breve momento. E esse gibi tem essa vibe. Lembra, de novo, né, a morte do Neil Gaiman, mas a perspectiva, né, que tem aqui, eu acho que é diferente, cara. Acho que é diferente em vários aspectos, porque não vai ser a morte descobrindo o prazer das pequenas coisas e não sei o que é bonito lá no Neil Gaiman, né? É bacana aquilo. Mas aqui não é só isso, não é só os prazeres. Vai além, porque tem todas as pedreiras, tem toda essa coisa da brevidade, tem toda essa coisa da passagem. E isso eu acho que o livro vai tratando com um carinho muito legal, porque não é só a morte que vai aprendendo. Quem vai aprender também, quem vai começar a pensar sobre isso, é o próprio Darius, né? Então a gente vai ter um momento, assim, as primeiras 3 histórias, os primeiros 3 capítulos vão construir esse personagem do Darius, que vai aparecer sempre da perspectiva da morte, né? A história sempre é contada da perspectiva da Kali, né? Então a gente vai vendo ela procurando, tentando falar para ele, olha, não faça isso porque vai afetar o mundo e não sei o quê. E ele começando a construir a convicção que sim, ele precisa acabar com a morte. Por que ele vai acabar com a morte? Porque ele perde pessoas importantes para ele, né? Ele vai tendo noções. E é engraçado construir o paralelo entre isso e a história de Siddhartha, né? O iluminado, né? Que também foi crescendo dentro de um ambiente, assim como o Darius, né? Ele cresce numa família rica e vai tendo contato com a dor do mundo aos poucos e depois tem a iluminação dele e vai tentar consertar o mundo, né? Só que tem esse paralelo entre, digamos assim, o Siddhartha e o Darius, mas depois a gente vai afastando, assim, porque não é a mesma história, né? Então eu achei um gibi muito bacana, muito bem colorido, muito bonito, muito... Aí tem os meus problemas, assim, não vou dizer assim que, ele é perfeito. Tem uma coisa que me incomoda, que eu não consigo imaginar outra solução narrativa, que são as mortes da Layla Starr. No final de cada história ela morre, de alguma maneira. E ela morre e o deus da vida, que eu não me lembro agora o nome ali, traz ela de volta. Só que para trazer ela de volta, ele vai cada vez ocupando mais tempo. Então a primeira vez que ela morre no final do primeiro capítulo, ela leva 8 anos para ser trazida de volta. Daí o Darius já é uma criança de 8 anos. Depois são mais 12. Depois são mais 36. Então, tipo assim, ela vai acompanhando ele em momentos específicos da vida, né? E também é muito engraçado porque não é sempre que ela vai atrás dele, às vezes eles se encontram, então ela volta, fica um tempo, começa a tentar curtir, construir um sentido de existência e ele acaba cruzando o caminho dela, e eles acabam interagindo. Muitas vezes eles interagem e ela não sabe que ela tá falando com o Darius, né? E o Darius, depois de um tempo que ele vai se ligar, nossa, você, quem é você? Eu já vi você antes, não sei o quê, porque você não muda, né? O Deus da vida sempre traz ela com a mesma aparência, né? Layla Starr. Então, tô conversando aqui, acho que eu tô contando, digamos assim, uns spoilers, mas vai por mim, cara. Tem muito mais coisa aqui nessa história do que eu tô falando, né? Ela é uma história que vai ter muito dessa perspectiva indiana, né? Digamos assim, da cultura indiana, né? Essa religiosidade, mas também essa relação com a morte que a gente não tem. Eu acho que a gente precisa pensar essa questão da morte, a gente precisa pensar essa questão do consumo. Tem umas frases aqui que eu acho muito interessantes, que a própria Kali, em um momento, fala, né, sobre ser consumido, né, a ideia do cigarro, você está sugando, a vida vai se extinguindo, nós vamos ficando mais velhos, os cabelos vão embranquecendo, a estrutura muscular vai caindo, né? Então nós meio que vamos nos consumindo na vida, né? Então tem umas coisas aí e esse consumir não é necessariamente num sentido ruim, né? É um sentido realmente de uma vela que vai queimando, assim. A gente vai se extinguir, né? Essa chama vai se extinguir em algum momento. E eu acho bacana o jeito como o Ram V e o Felipe constroem essa história, gente. Achei sensacional. Eu acho que é um dos meus gibis favoritos. Como eu disse, tem problemas. Essa questão dela morrer num episódio e voltar no outro, essa estrutura de repetição me incomoda, eu não gosto, eu acho que... Mas também eu fico pensando dentro da história, não sei que outro tipo de recurso ele podia ter inventado, porque se encaixa muito bem na proposta, na história que ele está fazendo, faz sentido. E uma outra coisa curiosa é que apesar da morte ter sido demitida e estar no corpo humano e tal, as pessoas continuam morrendo, né? Essa é outra coisa que eu fiquei pensando, pô, mas se você tá aqui, por que as pessoas ainda estão morrendo? Te demitiram tão cedo pra quê?
Se as pessoas morrem, então qual era a sua função, né, Dona Morte? Isso o livro não explica e acho que também não é a proposta ali. Mas se você for chato, você vai pensar esse tipo de coisa. Pô, mas não faz sentido, né? Pra que ela era empregada, então, se não tinha? Mas tem vários momentos aqui. Tem a história dela com um templo. Ela vai e conversa com um templo. Tem o encontro dela com o Darius, os vários encontros, as explicações. E vai se desenvolvendo. Eu acho que é uma história bem feliz, assim. Acho que é um material bem bacana. Curti pra caramba. Acho que é um dos meus gibis que me acalentou o coração, talvez por essa questão de nostalgia e tal. E vale a pena ser conferido, gente. É bem legal. E vai por mim, cara. Tudo isso que eu falei, não cobri tudo do gibi, não. Vai por mim. Tem bastante personagem, situação, texto, diálogo ali, situações assim bem bacanas, assim. Se você leu, quiser deixar a sua preciosa opinião aqui embaixo, mais do que bem-vindo, mais do que bem-vinda, por favor, dê aquela curtida para nós aqui no nosso canalzinho. Se gostou, volte, temos mais vídeos. Eu, companheiro Scam, estamos aqui toda semana falando de quadrinhos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.